Bom dia pessoal, Thiago da Tecnomec. Hoje vamos fazer mais uma videoaula sobre um assunto importante aí, mas que não é tão conhecido assim, que é o raio de concordância ou raio de filete do virabrequim. Esse princípio se aplica para outras peças também, mas vamos focar um pouco mais no virabrequim hoje. Então, antes da gente entrar nas peças em si, é bom a gente falar um pouquinho sobre alguns princípios básicos da física, né? O motor, ele trabalha sobre uma série de forças, né? Forças aí que são geradas pela pressão da combustão na cabeça do pistão, forças aí que vão resultar também em forças de tração, de torção, de compressão, forças de cisalhamento, força de choque, né? Impacto. Então é inevitável o motor gerar forças diversas ao redor aí do seu interior. Inclusive é importante a gente gerar forças, porque é isso que vai, no final das contas, produzir a potência que a gente precisa para fazer o carro andar, acelerar, né? Mas o que quebra, na verdade, faz quebrar as peças, não é a força em si, é o excesso de pressão localizado. Então a gente tem que entender alguns fundamentos para evitar de que a pressão se torne muito alta em um ponto aí qualquer da peça, onde vai causar ruptura, vai causar quebra. Então vai ver que o importante é fazer as forças se distribuírem para uma área maior. Isso vai manter a pressão mais baixa e evitar a quebra. Então o princípio básico que manda nessa parte é esse daqui. A pressão é um produto, um resultado da força sobre a área. Então as forças que estão atuando pelo motor, elas precisam ser distribuídas pela maior área possível. Porque se elas se acumularem numa área pequena, como isso aqui é divisor, quanto menor for a área, embaixo de uma certa força, maior vai ser a pressão. E se a pressão for muito alta, vai causar a quebra do componente. A gente pode observar isso usando como exemplo uma faca, né? Um objeto simples aí do dia a dia. Se a gente colocar uma força de 1 kg em cima do braço nessa face da faca, não tem incômodo nenhum, não corta, não vai romper a pele, porque a força está sendo distribuída por uma área grande, então a pressão no local é pequena. Se eu apontar as costas da faca, né, essa parte aqui, a gente mediu, ela tem 1 milímetro aí de espessura, tá? Então a área aqui já diminui bastante. Se eu aplicar uma força parecida, ou mesmo 1 kg nessa área, a pressão já vai aumentar bastante, porque a área é muito menor e já começa a dividir menos, na verdade até multiplicar a pressão localizada aí. No caso aumenta cerca de 24 vezes. Olha a marca que já fez. Logicamente que no fio da faca, eu óbvio que não vou aplicar 1 kg, que eu não estou maluco, né? Porque aqui, como a área do fio é muito pequena, nós medimos aí, está com cerca de 30 centésimos de milímetro, que dá uns 3 milésimos de centímetro. Então já está multiplicando a força, né? Então a gente vai ver aí que a pressão localizada seria muito grande, com a mesma força, e logicamente que romperia a pele, causaria a ruptura, né? E obviamente que se a gente for apontar com a ponta da faca, onde tem uma área muito pequena aí, no caso de 30 por 30 centésimos de milímetro, ou 3 por 3 milésimos, nesse caso aqui que a gente mediu com o micrômetro, qualquer pequena força que eu colocar aqui já vai começar a doer muito, já quer quebrar a pele, já quer romper, porque está multiplicando milhares de vezes a pressão, a força, que vai se tornar uma pressão muito alta no local. Colocando o exemplo da faca em números, observa, quando a gente usou a face maior da faca, nesse ponto aí que a gente mediu, tinha 3 por 8 centímetros, tá? Então 3 vezes 8, temos 24 centímetros quadrados de área. Se eu aplicar uma força de 1 kg em cima desses 24 centímetros de área, vai resultar numa pressão de 41 milésimos de quilo, ou simplesmente 41 gramas, né? Que é bem pouco aí, por isso que não quebra a pele, não rompe, não causa nem dor, tá? Quando a gente usou as costas da faca, já começou a marcar a pele. Observa, tem 1/10 aí de centímetro, que é 1 milímetro, tá? Vezes 8 centímetros, né, de área de contato. Então isso resultou numa área de 0,8 de centímetro quadrado. Então veja, com o mesmo 1 kg de força, a gente gerou aí 1 kg dividido por 0,8 centímetros quadrados, uma força de 1,25 kg para cada centímetro quadrado de área. Então já é uma pressão 24 vezes maior aí, já começa a aumentar muito. No momento que a gente apontou no fio da faca, observa, 3 centésimos de centímetro vezes 8 centímetros gerou uma área bem pequena, né, que são 0,24 centímetros quadrados. Então esse mesmo 1 kg de força vezes 0,24 centímetros quadrados gerou uma pressão de 4,16 quilos. Já é uma pressão aí localizada 101 vezes maior do que no primeiro exemplo, usando a face lateral da faca. E obviamente que a coisa mais radical, né, é usando a ponta da faca. A área muito pequena, então você vê que
3 centésimos de centímetro vezes 3 centésimos de centímetro, não está nem tão afiada essa faca, tão pontuda, a gente tem um resultado de 0,0009 centímetros quadrados de área. Então, mesmo 1 quilo de força empurrando numa área tão pequena, isso multiplicou a pressão para 1.111 quilos por centímetro quadrado. É basicamente o peso de um carro, apoiado aí numa área de 1 por 1 centímetro, né? Então, já é uma pressão 27.100 vezes maior do que no primeiro exemplo com a lateral da faca, tudo isso com a mesma força aplicada. Então, com esses exemplos simples, com certeza você conseguiu observar que se a gente permitir que as forças se acumulem numa área muito pequena, isso vai causar um acúmulo de tensão, né? E esse acúmulo de tensão vai fazer com que a pressão seja enorme naquele ponto e fatalmente vai romper a peça, vai quebrar a peça naquele ponto. Então vamos ver mais um pequeno exemplo para a gente poder finalmente entrar na aplicação disso no raio de concordância ou raio de filete do virabrequim. É importante a gente compreender, pessoal, que as forças que existem aí com o motor trabalhando, como disse, forças de torção, forças de tração, de flexão, forças de cisalhamento, ondas de choque e etc. As forças elas andam pela peça, elas caminham, existem fluxos de força que vão se deslocando entre o interior da peça, pelas moléculas do metal. Como é isso? Vamos ver um exemplinho simples, prático, que você mesmo pode fazer em casa para verificar esse fenômeno. Olha só que interessante, pessoal. Com uma brincadeirinha simples aí, que já é bem antiga, a gente consegue verificar aí a transmissão de energia, a transmissão de forças por dentro do metal, tá? Ou na verdade de qualquer material, né? Então observa, eu tenho 3 moedas, essa moeda aqui está encostada, está em contato com essa do meio, e eu estou segurando a moeda do meio com bastante força aqui, ó, minha unha está até ficando branca, para ela não se mexer. Eu vou pegar essa moeda e vou bater nessa moeda do meio. Olha lá, a terceira moeda pulou, né? Foi jogada pelo impacto aí, pela energia que passou por entre as moléculas aí da moeda do meio. Você pode fazer isso com a força que você quiser, você pode parafusar a moeda do meio, você pode colar ela, soldar, sempre vai acontecer isso. Se você causar um impacto nessa extremidade aqui da moeda, a energia vai se transmitir por dentro do metal e vai chegar na outra extremidade. Vamos ver de novo. Olha lá, tá? Então isso é um exemplo prático aí que comprova aí a transmissão de energia pelo metal. Voltando ao virabrequim, que é o nosso exemplo aqui do vídeo, a gente percebe que conforme o motor trabalha e as forças começam a se deslocar de um lado para o outro no virabrequim, se tiver canto vivo em alguns pontos, quina, né, que é uma região de área pequena, isso vai ser um ponto chamado um ponto de acúmulo de tensão. Então nesses pontos de acúmulo de tensão, a energia, a força vai querer se acumular, e uma vez que ela se acumule numa área muito pequena, a gente já sabe que a pressão vai ser enorme. E a pressão muito grande, ela vai provavelmente causar a quebra da peça, a ruptura do metal, sempre nesses pontos, sempre no canto vivo. Isso é muito importante observar. E existe um parâmetro simples aí, mas super crítico, que às vezes a retífica vai acabar removendo e literalmente matando o virabrequim. Então, para evitar que ocorra esse fenômeno de acúmulo de tensão em uma área pequena, o virabrequim ele tem um raio chamado raio de concordância, que é essa pequena curvazinha que tem aqui nas bordas entre o colo e a manivela, né, a alavanca da manivela. Isso é muito importante porque assim, quando o virabrequim trabalhar e as forças se deslocarem pela peça, elas vão se distribuir por uma área maior, não tem um ponto pequeno, não tem um canto vivo para se acumular. Uma vez que a força se distribuiu por uma área maior, não existe acúmulo de tensão, não existe excesso de pressão e a quebra do virabrequim não ocorre. Bom, pessoal, para fazer uma demonstraçãozinha simples aqui, ó, cortei 2 pedaços de chapa de alumínio fina, uma com um canto vivo, né, cortado a 90 graus, quadrado, e outra com um raio generoso ali no meio. Então, vou colocar aí na morsa e dar uma forçada para você ver exatamente de que forma que vai quebrar. Então, olha só, vamos começar a colocar força aqui na peça, fazer ela trabalhar, né, criar tensões, e você vai ver que as forças aí, as tensões fatalmente vão se acumular no canto. E ó, já começou a trincar ali, não sei se está dando para você ver, mas já está começando a abrir ali no cantinho. Então, ó, vai mostrar mais de perto aqui. Você vai ver claramente ali que já está abrindo, ó. Já começou a rachar. Então, ó, abriu.
tá? Então isso vai acontecer sempre. A peça vai iniciar a quebra no canto vivo, porque é onde acumula as tensões, e isso vai prosseguir até a peça falhar, né? Até ela abrir. Agora aqui o exemplo com a peça com o raio. Você vê aqui, ó, a gente gira, torce, tá dobrando a chapa como aconteceu na outra peça, no outro exemplo, mas ó, não tem um ponto aí de acúmulo, então você vê que a trinca não começa, ó. Eu torcer bastante aqui, forçar um monte, você vê que tá esticando a chapa, ó, não abriu trinca, tá? Deformou bastante o alumínio, é uma chapa bem fina, mas você vê que não iniciou nenhuma trinca, ó, nenhuma rachadura, tá? Como as forças se distribuem por uma área maior, ó, acabou trincando embaixo aqui, onde provavelmente devia ter um cortezinho, um piquezinho, alguma coisa assim, certo? Aqui um exemplo de raio de concordância, raio de filete. Ele já não está muito perfeito, é um virabrequim bem usado aí, mas você vê que ele está preservado aqui, tá? Aqui a gente tem um raio bem grande aqui, que é para essa ponta aqui, o nariz do virabrequim, não quebrar sob as forças, né? Então aqui a gente vê o raio de concordância, tá? Em muitos virabrequins, principalmente mais modernos, a gente vê aí que o raio de concordância ele é rebaixado, tá? Então esse raio aqui, muitos mecânicos eles pensam aí erroneamente que isso tem alguma coisa a ver com lubrificação, porque isso tem uma aparência de canal, tá? Mas isso não é nada relacionado à lubrificação. Vamos entender por que ele é rebaixado assim. Então o raio de concordância rebaixado, ele, apesar de ter aparência de canal, não tem nada a ver com lubrificação, como eu já disse, tem a mesma função do raio de concordância normal, e ele é feito rebaixado dessa forma por dois motivos. O primeiro é para facilitar a retífica do virabrequim, sem que a retificadora precise ficar adressando ou fazendo o formato da borda da pedra para refazer o raio original. Então quando ela vai retificar o virabrequim, por exemplo, de standard para a primeira medida, ela consegue remover material e o raio permanece intacto. Ela pode ir lá e fazer mais uma retífica, tira um pouco mais de material, diminui o diâmetro do colo e continua mantendo o raio de concordância intacto pela fábrica. Outra coisa é que muitos fabricantes, eles fazem esse raio laminado. Vem uma ferramenta aqui e causa vários impactos aí para aumentar a compressão do metal nesse ponto, e isso aumenta também a resistência do metal nessa área. Aqui a gente tem mais um exemplo de raio de concordância rebaixado, tá? Bem comum, lembrando que isso está relacionado, é feito para aumentar a resistência do virabrequim. Não tem nada a ver com lubrificação. Lembre-se que a folga lateral da biela é uma saída de óleo, né? Não é uma entrada nem nada disso. Não existe lógica em ter um canal de lubrificação aqui. O que chama raio de concordância? Bom, por definição, o raio é a metade do diâmetro de um círculo. Então a gente pode observar aqui, inclusive isso vai ser usado para a gente conferir se o raio está correto. Ele está formando aí uma curva, e para medir o tamanho, né, a dimensão dessa curva, a gente tem que ter uma referência aí que é o diâmetro do círculo imaginário, e a metade dele vai formar esse raio aqui. Bom, agora vamos falar sobre a medição ou a verificação das dimensões e a condição do raio de concordância. Se o raio estiver muito pequeno, pessoal, com um diâmetro menor do que o especificado, ou com irregularidade e risco, aumenta a chance de quebrar o virabrequim. Por outro lado, se ele estiver muito grande, isso é incomum, mas pode acontecer também, tem um risco de tocar na borda da bronzina, né? O espaço é muito pequeno e se isso acontecer, vai ter muito atrito, provavelmente vai derreter a bronzina, quebrar o motor também. A ferramenta padrão para medir a dimensão do raio é o calibrador ou o calibre de raios, tá? Então você vê que aqui tem várias medidas, com isso a gente consegue fazer a medição. Vamos observar. Então vamos supor que aqui o fabricante pediu um raio de 2,25 milímetros, a gente percebe que está correto aqui, tá? Não passa luz nem no meio, nem nas bordas aí do calibre. Se por acaso o raio tivesse muito pequeno, né? Vamos fazer um exemplo aqui. A gente percebe que passa a luz pelo centro, passa a luz pelo meio do calibrador, indicando que o raio está menor do que a especificação. Caso o raio esteja maior do que o correto, do que a especificação, a gente percebe aí que o calibrador fica folgado, né? Ele anda de um lado para o outro, passa a luz pelas bordas aí. Caso você não tenha o calibrador, para quebrar um galho aí numa emergência, você pode usar esferas, né? Lembrando que a esfera tem que ter um diâmetro que é o dobro do raio especificado pelo fabricante.
Outra coisa que pode ajudar a quebrar um galho aí numa necessidade é usar pinos ou barrinhas retificadas, né? Mais uma vez, a barrinha ou pino tem que ter um diâmetro equivalente ao dobro do raio de especificação. Aqui, pessoal, a gente consegue verificar aí um virabrequim onde o raio está comprometido, está morto. A retífica aí por algum motivo, né, falta de conhecimento ou de cuidado, ela usinou e deixou o canto quadrado aqui. Então, um canto vivo, bem nítido aí, não precisa nem de calibrador para ver que isso aqui já era. Tá? Aqui no colo central a gente observa a mesma coisa, ó. Tá ausente o raio, tá quadrado. Isso aqui aumenta demais a chance do virabrequim quebrar. Então, isso infelizmente não tem conserto. O virabrequim é morto, tem que substituir. Tá? A não ser que você seja disposto a correr o risco de quebrar o virabrequim com o motor andando. Aqui a gente percebe a consequência aí do raio de concordância mal feito, né? Você observa que está quadrado e não por acaso o virabrequim quebrou exatamente no canto vivo aí, devido à ausência do raio de filete. Mais um exemplo de quebra aqui por deficiência no raio. Então a gente vê que o raio está pequeno aí, está mal feito, né? Está no canto vivo e o virabrequim quebrou mais uma vez no canto. Isso não é uma coincidência, sempre vai quebrar nesse local. Ainda mais um exemplo aqui onde o pessoal realmente aqui abusou da sorte, né? Além de encher o colo de solda, que nunca é recomendado, né? Um serviço porco, ainda usinaram sem o raio, usinaram quadrado e obviamente o virabrequim quebrou novamente no canto vivo, como sempre acontece. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado e vamos dar a devida importância aí ao raio de filete para manter a resistência e a integridade do virabrequim. Isso vale também para outras peças, a questão de raio, evitar os cantos vivos, mas isso vai ficar para uma outra conversa. Um abraço.